Olá, meus amigos. A história do nosso brasileirinho de hoje, ela vai te lembrar sobre algo que a gente tem falado aqui várias vezes, né, com relação ao teu sacrifício financeiro pela igreja. Você precisa entender que a corrupção atinge todos os níveis da igreja, não é só a liderança geral aqui e a matriz enquanto corporação que investe o dinheiro que você entrega com tanto sacrifício, tá? E a história desse nosso brasileirinho de hoje vai nos mostrar como é que isso acontece. Ele fala o seguinte: Olá, Vânia, como vai? Bom, quero parabenizá-la pela sua iniciativa e coragem por compartilhar esses vídeos maravilhosos, onde pude aprender tanto e limpar o meu coração de tanta culpa por ter deixado o mormonismo. Acredito ter assistido a todos os vídeos e seu trabalho é imensurável. Que amor, né? Eu teria diversos assuntos para compartilhar, mas o que eu julgo mais grave é sobre as finanças da igreja. Passei 17 anos na igreja. Me batizei aos 19 em 1990. Não fiz missão. Que bom, né? Ainda bem. E pedi resignação em 2017, em 2007, aos 36 anos. Os meus últimos chamados foram simultâneos. Membro do Sumo Conselho, digitador de bênçãos patriarcais e secretário da Estaca, sendo o último fatal. Eu tenho muitos anos de experiência na área financeira, presta atenção, pois trabalhei 15 anos em bancos, tendo cargos como auditor e gerente administrativo, e 5 anos em tesouraria de empresa. Não entendia como um membro do Sumo Conselho humilde, sem experiência nenhuma, cuidava das contas da Estaca. Até um dia que ele me chamou e me pediu ajuda, pois estava tendo grandes dificuldades em conciliar os canhotos dos cheques com as respectivas notas fiscais. Foi aí que tudo começou. Então, o secretário o membro do Sumo Conselho, sem experiência nenhuma na área financeira, cuidava das contas da Estaca, tá? Então ele pediu ajuda para esse nosso amigo aqui da história. De cara, eu já identifiquei diversas irregularidades. Cada cheque deveria ter o valor exato das notas ou cupons fiscais e acompanhados das ANRs, que significa Análise de Necessidades e Recursos, tá? Onde era preenchido qual era a ajuda que a família precisava, quem era o provedor, sua renda perdida, etc. Nada batia, uma verdadeira bagunça onde o homem leigo era bem adequado àquela situação. Descobri notas e ANRs duplicadas com o mesmo número, pagamento de mensalidade de faculdade, de escola, de impostos como IPVA, IPTU, combustível, cupons de mercado com bombons, queijos finos, salames e, acredite, até mesmo bebidas alcoólicas, uma verdadeira Babilônia gratuita. Então fui pesquisando mais a fundo com a ajuda desse irmão, que ficou feliz por eu ajudá-lo, e descobri ainda desvios das doações de dízimos e ofertas nos pagamentos da liarrona e também nas contas mantenedoras do seminário e instituto, assim como compras superfaturadas de equipamentos como televisão, DVD, som, retroprojetor, entre outros que, além de bem mais caros, alguns nem chegavam às capelas da Estaca, e sim às casas de líderes. Além disso, ainda descobri algumas prevaricações onde o presidente da Estaca, por exemplo, cedeu a quadra da igreja para uma escola vizinha em troca de 2 bolsas de estudos para seus filhos. Ao descobrir, ele negou e tive que confrontar a escola para que me fornecesse uma prova. Não obtive, mas o inspetor da mesma serviu como testemunha. Inspetor da escola, tá? Aguardei a conferência semestral e pedi uma reunião com os 70 autoridades de área presente. Informei o motivo e ele simplesmente ignorou, dizendo que não era da sua alçada e que a sua parte era somente a edificação dos membros.
70 esse que também é pago para trabalhar para a igreja como 70, tá? Vânia, juntei todas as provas, tudo catalogado e devidamente identificado no verdadeiro dossiê e enviei ao DRME, Departamento de Recursos, Métodos e Estatísticas, com um AR, aviso de recebimento. Uma semana depois, chegou o protocolo de recebimento assinado pela portaria dos escritórios da igreja em São Paulo. Algumas semanas depois, o Departamento de Orçamento me ligou para confirmar aquelas acusações e se marcassem uma reunião lá, se eu poderia participar. Eu prontamente disse que sim, que era só me dar a oportunidade. Nunca mais ninguém entrou em contato comigo ou tomou qualquer atitude em relação a toda aquela corrupção. O que aconteceu então é que fiquei frustrado e totalmente decepcionado com a igreja a qual me dediquei tanto. E paralelo a isto, meu casamento na época já estava em ruínas. Me separei e caí no mundo de braços abertos, seco para viver. Aí sim, rapidamente me chamaram para uma reunião e marcaram um tribunal para mim, onde fui excomungado. Eu já havia participado de 23 conselhos disciplinares como membro do Sumo Conselho e tenho a consciência de que a minha intenção era ajudar aqueles irmãos, mas nem todos pensam assim. De repente, o réu era eu e fui expulso junto com tapinhas nas costas. Aproveitei e mandei os 15 para aquele lugar e nunca mais botei meus pés naquele lugar. Os 15, ele está se referindo aos 12 membros do Sumo Conselho e presidência da estaca, tá? Porém, com os anos adquiri depressão e durante as terapias foi constatado que o problema maior foi a igreja mórmon, o quanto que eu me dediquei e me frustrei. Mas com a graça de Deus eu superei e os seus vídeos me ajudaram ainda mais a fortalecer essa vitória. Hoje sou casado com uma mulher maravilhosa e temos uma filhinha de 6 anos que é a maior bênção nas nossas vidas. Me batizei na igreja batista e como sou feliz lá, sem julgamentos, cobranças, imposições. Que o Senhor abençoe você, sua família e esse trabalho essencial que está fazendo de ajudar as pessoas. Querido, muito obrigada, por tanto carinho, que delícia saber que o meu trabalho aqui tem te ajudado, né? A se livrar da culpa que você fala aqui no começo, né? Que meus vídeos te ajudaram a limpar o teu coração de tanta culpa por ter deixado o mormonismo. Para você que acompanha o canal ou para você que está chegando agora, essa é a minha intenção aqui, tá? É validar experiências como essa do nosso brasileirinho da história de hoje, em que ele deu de cara com a corrupção local, que ele viu, ninguém contou para ele, não foi fofoca, não foram acusações falsas, não foi calúnia, não foi nada disso. Ele viu e ele ele foi honesto e ele montou um dossiê esperando que a igreja tomasse uma atitude em relação à liderança local que estava literalmente roubando o dízimo da viúva, como eles gostam de falar, né? O dízimo da viúva. Ou seja, aquele dízimo que você paga, geralmente com sacrifício todo mês. E ninguém tomou nenhuma atitude. Ficou tudo em águas de bacalhau, como o meu padrasto falava. E ele acabou saindo da igreja porque agora ele não tinha mais estômago para pactuar com tudo aquilo. Ah, mas e aquela coisa que ele aprende lá dentro de que ele tem um testemunho da verdade e que se ele negar o testemunho dele, seria melhor que ele nem tivesse nascido. É assim que eles falam para você lá dentro, é ou não é? Você vai perder a tua exaltação se você quebrar os convênios que fez com Deus no templo. Meu Deus. Então, ele saiu e saiu meio que desordenado? Transtornado, né? Aí eu esqueço as palavras, né? Às vezes, desculpa. Saiu meio transtornado, eu diria, né? Emocionalmente. Ele disse que caiu de braços abertos no mundo. E aí sim chamaram ele para um conselho disciplinar. Conselho disciplinar, não. Eles falam hoje tribunal de amor, que de amor não tem nada, né? É tribunal mesmo.
Conselho de Amor, acho que eles chamam hoje em dia. Mas antigamente era tribunal. E ele foi excomungado da igreja. Então, imagina a cabeça dele. Ele fala aqui que ele ficou com a culpa. Ele continuou carregando a culpa por ter deixado a igreja. Então, para pessoas como ele, que eu faço esse trabalho aqui para falar para você, querido, você não está fazendo convênios com Deus, coisa nenhuma, você não está frequentando a única igreja verdadeira, coisa nenhuma. Joseph Smith foi um mentiroso, um charlatão, um vigarista, um explorador da fé alheia, um pedófilo, um adúltero de marca maior, e eu falo isso com boca cheia, e as fontes das minhas pesquisas estão na descrição de todos os meus vídeos, para você conferir por você mesmo. Tá? Então, para pessoas como ele que eu tô aqui para falar, sai fora, ixi, tá nada. Isso aí não tem nada de espiritual. É mais uma organização que explora a boa fé das pessoas e se dá muito bem. Ele tá falando aqui da corrupção a nível local. Eu já falei para você várias vezes da corrupção aqui da matriz. Que além dos salários e todos aqueles benefícios maravilhosos que a gente já discutiu aqui outras vezes, que os 15 recebem, você tem ainda os 70, que todos eles são pagos, eu não sei quanto eles recebem, mas a gente teve aqui um contra-cheque vazado do Iron, alguns anos atrás, que mostrava acho que 120 ou 150 mil dólares por ano. E através de um ex-funcionário da igreja aqui, Damon Smith, que escreveu um livro a respeito das coisas que ele viu lá na área financeira, nesse livro ele fala desses benefícios, né, que eles têm. Ele saiu da igreja também porque ele não teve estômago para ficar, como esse nosso brasileirinho da história de hoje, tá? Então existe sim a corrupção aqui a nível geral. O teu dízimo não é usado em ajuda humanitária, né, o excedente, porque depois da igreja pagar todas as contas, todas as obrigações civis a nível mundial, em capelas, templos, né, essas despesas que eles têm, ainda sobra muito dinheiro e eles ajudam, o valor que eles usam para ajuda humanitária é mínimo. O restante é investido, o restante é usado para investimentos e para expansão do império econômico que a Corporação de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias representa. Tudo bem. Então você tem agora os 70 também recebendo, você tem os presidentes de missão que são muito bem pagos, obrigado, além de receberem um carro, eles e a esposa para usarem durante a missão, vivem muito bem, obrigado, em direto contraste com os missionários coitados que ai, que se forem como a experiência que eu tive na minha missão, quando teve uma área que tinha geladeira, não tinha fogão. Na outra área tinha fogão, não tinha geladeira. Rio de Janeiro. Tinha outra área que tinha fogão, geladeira e não tinha cama. A gente dormia num colchãozinho desse. Essa finura. Ai, que loucura. Então, assim, existe isso que eu considero corrupção, mas você também vai encontrar em nível local, apesar dos presidentes de destaque, bispos não serem remunerados, muito pelo contrário, eles pagam literalmente do próprio bolso para trabalhar para a igreja. Pode haver casos de corrupção, sim. O que eu quero dizer para você aqui? Eu quero deixar claro uma coisa. Eu não estou generalizando. Eu não estou dizendo para você que todos os líderes locais, eles são desonestos e roubam, né? A estaca ou a ala, porque eles têm acesso ao dízimo que é pago. Porém, isso existe, você tem que manter a tua mente aberta para isso. Existe. A gente acabou de escutar aqui uma história de alguém que viveu essa experiência. E foi o que fez com que ele se afastasse da igreja, porque agora ele falou, poxa, mas peraí, tem alguma coisa errada com isso. Agora vê, né, como é que funciona. Mesmo ele estando corretíssimo na atitude dele, na postura dele, na ética, ele se afastou da igreja e ainda ficou com a culpa no coração de ter se afastado. Olha o perigo dessa organização, que esse perigo existe. Durante os 35 anos que eu fiz parte da igreja, em termos de finanças, eu tive meu ex-marido que foi bispo, eu tive meu padrasto que foi bispo e foi conselheiro da missão. E eles eram homens honestos,
tá? Eu sei porque eu tava lá. Então, meu padrasto era uma pessoa extremamente honesta. Meu ex-marido também. Eles não tiravam vantagens financeiras das pessoas de maneira alguma, muito pelo contrário, eles ajudavam o máximo que podiam as pessoas que precisavam, tá? Em contrapartida, eu tive 2 presidentes de estaca que me chamam muita atenção. Um deles, ele vivia num bairro simples, uma casa simples, não assim, extrema pobreza, mas também nem classe média, uma casa simples, né? Num bairro, uh, num bairro de Florianópolis que era um bairro muito simples. Bom, eu vi esse homem construir a carreira dele profissional dentro da igreja, com muita manipulação, com muito controle mental, com muita cara de pau, viu? O cara, quando ele foi presidente de estaca, não tinha quase capelas em Florianópolis. Tinha acho que 1 ou 2. Ele fez uma reunião com todos os ex-missionários e esposas, noivas ou namoradas, e eu sei porque eu estava lá, na época eu namorava com um ex-missionário, então eu fiz parte daquela reunião. Ele fez uma reunião com a gente, que a lavagem cerebral que ele fez, o controle que ele exerceu sobre a gente naquela reunião foi tão forte, foi tão intenso, que não tinha nada de Espírito Santo. Tinha a manipulação de um homem ali extremamente inteligente e astuto. E ele fez com que cada um de nós lá nos comprometêssemos a pagar um determinado valor mensal durante 1 ano, que ele usou um índice econômico na época, que era ORTN, OTN, alguma coisa assim. Isso foi em 1988, 87, 88, faz tempo, né? Mas ele fez a gente assinar aquele compromisso de que a gente tinha que pagar aquele valor, não era pouco não. Isso além do dízimo e das ofertas. Por que ele queria aquele valor? Porque ele queria construir capelas na igreja. Na igreja, em Floripa, tá? Então ele queria que a igreja crescesse, ele queria chamar a atenção das autoridades gerais. E ele conseguiu, viu? Até hoje ele é idolatrado na igreja em Florianópolis. Quando ele entrava na conferência de estaca, ele era o último a entrar. Tinha que estar todo mundo assim, bem sentadinho, quietinho, fofinho, né? Bem reverente, né? Aí quando ele entrava, a gente tinha que levantar para olhar ele entrando. Aí ele entrava todo imponente, sentava lá no púlpito e começava. Você nunca era bom o suficiente para aquele homem, mas ele construiu a carreira dele lá. Ele conseguiu chamar a atenção das autoridades, logo ele foi embora de Florianópolis, nunca mais voltou para lá para morar. Foi líder do sistema educacional da igreja, foi presidente de missão, hoje mora aqui em Salt Lake. Tá muito bem, obrigado. Eu tive um outro presidente de estaca que ele uma vez queria que eu pagasse um dízimo, acho que 2 ou 3 meses que não apareciam no extrato anual do acerto do dízimo, e eu falei para ele, não, eu paguei esses meses, só que eu esquecia de pagar no próprio mês, então no mês seguinte eu paguei paguei o dízimo atrasado e mais o mês atual. Ele me desafiou como portador do sacerdócio, que eu pagasse aqueles meses de novo, porque não apareciam no relatório. Eu falei, não vou pagar, porque Deus sabe que eu paguei. Aquele homem, 2 ou 3 anos depois, não, mais do que isso, alguns anos depois, foi descoberto que ele estava roubando horrores, rios de dinheiro da estaca. Aí eu entendi, pensei, mas quando ele fez o acerto anual comigo, ele não era o presidente da estaca não, ele era o bispo. Ele era o bispo da minha ala. E eu achei aquilo tão estranho, eu falei, por que ele quer que eu pague de novo, se ele tá vendo que no acerto anual, ali no extrato, mostra que alguns meses eu pagava o dobro do que o mês anterior. Por quê? Porque eu esqueci de pagar no mês anterior, então eu pagava o dobro de outros meses, né? Mas enfim, é para ilustrar para você que esses caras têm sangue frio. Eles lucram, tá? Agora, se você tem realmente boa fé, você se sacrifica, você entrega teu tempo, teus bens, teus talentos, a tua energia com toda a boa fé que você tem, acreditando que você está fazendo aquilo para Deus. Por favor, toma cuidado.
Existem homens como estes dois presidentes de estaca que eu citei para você, apesar de que o primeiro deles não necessariamente, até onde eu sei, ele não foi envolvido em nenhum escândalo financeiro, mas ele construiu a carreira dele lá na igreja, né, como funcionário da igreja. A vida dele mudou, nossa, ficou muito bem, obrigada, né, financeiramente. Mas para que ele chegasse lá, ele precisou de pessoas como eu, que entregavam o dízimo, a oferta de jejum e mais aquele valor em OTNs que eu me comprometi, assinei um papel lá, me comprometi a pagar durante 1 ano. Ele precisou de pessoas como eu para ele poder crescer na igreja. E eu, depois de pagar tudo aquilo, não me sobrava nada. Eu era solteira, morava com meus pais. Mas eu trabalhava só para entregar o dinheiro para aquele charlatão da fé crescer financeiramente. Cuidado, presta atenção. Você pode ajudar as pessoas, você pode servir o teu próximo sem precisar abrir a tua carteira. Você pode dar um prato de comida para alguém. Entende? Você não precisa se comprometer financeiramente com instituições como essas, que tem sim charlatões da fé como os líderes, como a liderança local desse nosso amigo aqui da história de hoje, né? A liderança da estaca. E esses outros dois presidentes que eu te citei. Isso só para citar alguns exemplos, mas eu sei que tem muito mais do que isso. Paga teu dízimo para você mesmo. Faz aquilo que eu te convidei a fazer. Todo mês, separa 10% do teu salário e guarda. E você vai começar a ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Tá bom, meus queridos? Não dá para generalizar, não. Não dá. Nem todos são assim como essa liderança, né, que esse amigo cita na história de hoje. Nem todos são como meu ex-marido e meu padrasto, que eu sei que eram homens honestos e não usavam, não tiravam vantagem financeira da igreja, tá? Mantenha a tua mente aberta, esse é o segredo. E quando você vê alguma coisa errada, como esse nosso amigo aqui, e você acha que aquilo é suficiente para você sair fora, sai! Sai leve, sai feliz, sai tranquilo. É para isso que eu tô aqui para você, para falar para você que você tem todo o direito de sair e viver uma vida livre e feliz, sem culpa nenhuma por ter deixado a igreja. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.